Fala pessoal, Guilherme Chinaglia. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade ao menu responsivo. Nos vídeos anteriores eu fiz a apresentação do projeto, estruturei o HTML e agora a gente vai começar então a estilizar o nosso menu. Só para que vocês entendam, eu vou estar codando nessa tela aqui e essa outra tela aqui vai estar o nosso projeto, o menu responsivo, e eu vou ficar olhando às vezes para cá justamente para verificar o layout dele. Então no vídeo de hoje a gente vai tentar fazer toda a parte do header ali do nosso menu. E vocês vão ver que tem muita coisa ali, muita informação que a gente pode extrair desse menu. Isso para que eu consiga dividir o nosso menu, o nosso projeto em várias etapas e não fique vídeos muito extensos, muito longos. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Dá o like aí, compartilha também nos grupos de WhatsApp, Telegram, no grupo do Facebook. Eu vou deixar aqui embaixo também o meu Instagram, não esquece de seguir lá, eu estou tentando trazer alguns conteúdos novos por lá e lá a gente consegue conversar, bater papo e tirar outras dúvidas que não sejam só relacionados aos códigos. Então vamos para o código aqui, pessoal. Essa aula 3 refere-se à aula anterior. A aula 4 aqui, eu abri essa pasta aula 4, ela tem os mesmos códigos, né? As mesmas pastas, CSS, IMG, JS e o index HTML é a mesma coisa da aula 3. Isso daí vai servir porque quando eu for subir no GitHub os projetos, eu consigo subir dividindo eles por aulas. Então tá aqui, tá todo estruturado o nosso HTML que a gente fez na aula passada e agora eu vou dividir a nossa tela aqui para eu deixar o projeto e a parte do Visual Studio Code aqui, tá bom? Então, antes eu vou apertar aqui o Go Live. Então, eu já expliquei o que ele faz. Ó, eu vou trazer aqui porque abriu na minha outra tela. Primeiro aqui eu vou abrir o meu inspetor de elementos, né, do Google Chrome. Tá? Então, eu cliquei em F12 ou é só vir com o botão direito e clicar em Inspect aqui. Ó. Vai abrir essa parte aqui de inspeção de elementos. Eu vou clicar nesse toggle aqui, ó. Vou deixar aqui 425. Isso daqui é justamente porque eu vou começar a desenvolver o meu menu primeiramente com a visão do mobile first. Então eu estou enxergando o meu layout, as minhas informações primeiramente como se enxergasse em um celular, no caso aqui de 425. Como vocês podem ver, dá para explorar aqui, simular por exemplo um iPhone X, ó, 375. Eu vou deixar 425 aqui. Tá? E depois, né, a gente vai ver no decorrer das outras aulas que a gente vai adaptar esse menu para os outros dispositivos, tanto para tablet como desktop também. Eu vou trazer aqui o layout do menu. Então a gente vai fazer nessa primeira aula essa parte aqui, ó, do header. Então vamos voltar aqui para o projeto. Essa nossa logo, tá, que é uma imagem. Então como vocês podem ver aqui, a nossa logo tá aqui, ó. Ela tem uma div e tem uma imagem, que é essa imagem aqui, placeholder. A gente tem também essa div aqui, icon menu, que é esse SVG aqui, que é justamente esse íconezinho aqui. No nosso header, a gente precisa colocar um ao lado do outro. Notem que quando o browser renderiza o HTML, ou seja, quando o browser faz a leitura do HTML, ele coloca um embaixo do outro. Se a gente vier aqui no Inspect Elements, ele coloca como se fosse um bloco. Então notem aqui, ó, que a div, né, o nosso User Agent Style Sheet, que eu já falei para vocês, que é a folha de estilo padrão do browser, ele renderiza colocando um embaixo do outro. Então essa div, a div icon menu, embaixo da div logo. Então a gente precisa fazer com que o nosso menu ele fique do lado desse placeholder aqui, tá certo? Igual a gente estava vendo no nosso layout ali. Então eu preciso que ele venha aqui. E para isso a gente vai utilizar então o Flexbox. Hoje com o Flexbox a gente consegue fazer essas alterações de layout muito mais fácil do que antigamente. Então o que a gente vai fazer é pegar o pai desses elementos, o pai da class logo e o pai da class icon menu é o header. O pai, por que eu falo pai? Porque ele abraça a logo e o icon menu. Então logo e icon menu são filhos do header. Então eu vou pegar o header, que é o pai, e eu vou
usar uma propriedade CSS chamada Display Flex. O que ele faz? Ele vai jogar então o icon menu à direita, né? Nesse caso aqui ele vai jogar aqui à direita da nossa class logo. Então aqui no CSS, notem que a nossa pasta não tem nada. Então primeiramente a gente tem que trazer, ou melhor, eu vou criar então dentro aqui da pasta CSS um arquivo chamado Style CSS, que é justamente o arquivo responsável pela estilização do nosso site. E dentro dele então é que a gente vai inserir toda essa parte de CSS para transformar o nosso site. Para que o nosso index, ou seja, para que o browser entenda que existe um arquivo chamado Style CSS, nós precisamos então inserir aqui no nosso index HTML, aqui entre a tag head, tá? No finalzinho aqui do title, depois do title, uma tag chamada link CSS, né? E o href, ela é a URL, ou seja, ela é o caminho do nosso arquivo Style CSS. Então, nesse caso aqui, ó, deixa eu apagar aqui para vocês, que ele veio já automático. Deixa eu abrir aqui para vocês verem, tá? Então, a minha index HTML, eu tô aqui na pasta, a minha pasta de trabalho é a aula 4, tá? A minha index HTML está aqui. Então, vocês têm que entender o seguinte, que a index HTML ela precisa encontrar esse arquivo Style CSS. Então, como é que eu encontro ela? O que eu estou fazendo, eu, Guilherme, aqui no caminho? Eu estou clicando na pasta CSS e depois clicando no meu arquivo Style CSS. Então, eu vou replicar isso daí para essa href. Então, aonde que está o meu Style CSS? Eu estou clicando na página CSS, tá? E buscando o meu arquivo Style CSS, tá? Eu vou dar um Ctrl S, tá? Notem que não vai fazer nada no nosso menu ali, tá? Eu só trouxe o meu CSS, que agora o browser, né, o nosso navegador, quando faz a leitura do index HTML, ele sabe então que existe um arquivo de estilo chamado Style CSS e que está nessa pasta aqui, tá certo? Então tudo que a gente escrever agora na Style CSS, o nosso index HTML vai entender. O browser vai conseguir ler e vai conseguir replicar isso para o nosso index HTML. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer um reset CSS. O que significa isso? Vocês estão vendo aqui, pessoal, que existe um espaço entre o IMG e a borda. A mesma coisa com a margem e a borda aqui do nosso header. O reset CSS tem a finalidade, então, da gente zerar esses espaçamentos e outras propriedades que a gente queira. Como eu conversei com vocês em aulas anteriores, se vocês vierem aqui, deixa eu abrir aqui novamente, ó, tá vendo aqui, ó, User Agent Style Sheet? Os navegadores já têm por padrão uma folha de estilo. E no caso do Chrome e outros navegadores também, como o Firefox, o Opera, eles já possuem então uma margem e um padding característicos deles. Eles já renderizam então os nossos elementos HTML com esses espaçamentos e com outras propriedades. Então o que a gente vai fazer é resetar isso daí. A gente vai fazer com que não exista esse tipo de espaçamento, para que a gente consiga manter a integridade do nosso site para todos os navegadores. Então eu não quero que, por exemplo, o Mozilla tenha, sei lá, 2 pixels à esquerda e o Chrome, por exemplo, trabalha com 1 pixel. Eu quero ditar então os espaçamentos que eles vão ter entre esse logo ou entre a minha imagem. Então o que a gente faz, pessoal, geralmente é resetar essas propriedades. Existem, claro, por exemplo, se a gente for utilizar o Bootstrap, já tem um arquivo que já reseta uma grande parte de propriedades CSS, mas aqui a gente só vai resetar margin e padding. Então eu vou colocar um asterisco margin 0 e um padding 0. Então eu não salvei ainda, mas fiquem de olho aqui nessa borda aqui, ó. Na hora que eu salvar, eu vou dar o Ctrl S aqui. Vocês viram o que aconteceu? Então ele colou a imagem da logo e a imagem do menu. Esse asterisco, pessoal, é tá vendo? Um seletor específico. O que ele faz? Ele pega todos, é como se fosse um coringa. Então eu estou resetando a margem e o padding em todas as tags. Então é no geral que eu estou aplicando esse margem 0 e padding 0. Porque assim agora eu sei que tanto no Firefox, no Opera, no Chrome, em todos os navegadores,
eu vou começar, né, eu vou startar o meu layout com tudo zerado. Então sim, agora vocês notem que eu dei o Ctrl S, funcionou, então quer dizer que o meu link aqui está funcionando, ó, tá vendo? O meu style sheet, então quer dizer que o browser ele já está lendo, então tá certo o caminho. O que eu vou fazer agora, né, era aquilo que eu já estava conversando com vocês, eu vou dar um display flex no meu header, nessa minha class header aqui. Então eu vou vir aqui, minha class header vai ter um display flex. Na hora que eu salvar, fiquem olhando aqui o menu que vai acontecer. Ó, ele sumiu. Eu vou abrir aqui para vocês verem para onde ele foi, tá bom? Vou tirar aqui o toggle dele. Olha só para onde ele foi. Para a direita aqui do meu logo. Então, o pai que é o header, tá bom? Eu dei um display flex aqui para ele, ó. Tá vendo? Se eu tirar, ó, ele volta como bloco, ó. Tá vendo? Ó, display block. Deixa eu jogar o display flex. Tá? Os filhos, o comportamento dos filhos, que é o logo e o icon menu, é fazer o icon menu e à direita da nossa logo. Então vamos voltar aqui. O que eu preciso fazer agora? Mexer primeiro na nossa imagem aqui, na nossa logo. Olha só, se eu for diminuindo, vocês estão vendo que ela está diminuindo, e se eu for aumentando, ela aumenta proporcionalmente, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? A minha placeholder é uma imagem, tá vendo ali embaixo, pessoal, IMG, de 885 pixels por 183. Se eu vier aqui em IMG e abrir a minha logo, olha aqui, ó, 885 aqui no canto inferior direito, aqui, ó, 885 por 183. Essa é a dimensão do meu placeholder. Toda vez que eu aumentar ela aqui, ó, ela vai aumentar, ela dá a impressão de que ela está aumentando, mas na verdade o tamanho dela fixo é de 885 de largura por 183. Eu vou inserir nela, então, uma medida relativa. Eu quero que ela se comporte com o tamanho de quem envolve ela. Notem aqui, pessoal, tá vendo a minha class logo? É a minha caixa, é a minha box que contém a minha imagem placeholder, né? Essa minha imagem. Que eu vou atribuir para essa minha imagem uma largura de 100%, ou seja, eu quero que ela ocupe todo o espaço. E eu vou controlar o tamanho da imagem, não pela imagem, não setando a imagem em porcentagem, né, em percentagem. Ela sempre vai ter a imagem, ela sempre vai ter a proporção de 100%. Mas eu vou setar o box dela. Então a minha logo é que vai ter a largura variável. Então eu vou mostrar aqui como é que eu vou fazer, ó. Então logo IMG, tá? Eu vou colocar uma largura máxima de 100%. Tá? Vou salvar. Olha só como mudou, tá? Aí parece que ela ficou menor, mas ela ficou menor, pessoal, porque essa minha imagem aqui, ó, do meu profile, ela tá estourando, né? Ela tá indo para a direita. Se eu vier aqui, ó, e setar para ela também, para esse profile image IMG, eu vou colocar aqui só para vocês verificarem como é que ela fica, porque na verdade ela não fica menorzinha assim, tá? Vou botar aqui, ó, profile IMG, vou colocar também o max width de 100% e vou salvar, tá? Olha só. Então o que eu tô querendo dizer com esse largura máxima de 100%? Eu quero que a imagem ela tenha 100%. Mas 100% de quem? Toda vez que a gente usa a medida relativa, porcentagem, ela precisa buscar uma medida de referência. Então, no caso do meu profile IMG aqui, na hora que eu atribuo para essa imagem aqui 100%, olha só, quando eu boto o mouse em cima, vocês estão olhando ali 320 pixels e ali intrinsic 675, esse intrinsic significa a largura e a altura, né, do outro lado ali, 675 por 675, a largura e a altura real da imagem. E eu provo isso para vocês aqui, ó, clicando em Profile Image. Olha só aqui embaixo, ó, 675 por 675. E 320 pixels, o que ela é? 320 pixels
é relacionada então à largura máxima que ela tem agora, ou seja, eu quero que essa imagem, na hora que eu coloco aqui Max Width 100%, ela vai ter uma largura máxima de 100% relativa ao box, tudo que compreende ela, melhor dizendo. E olhem aqui, ó, tá vendo aqui 320 pixels? Então significa o que? Se eu tenho um dispositivo de 320 pixels, a minha imagem, quando eu setei 100% aqui, ela vai ter essa largura. Se eu vier aqui e colocar 375 e vier aqui no meu mouse, notem que ela foi para 375. A mesma coisa para o meu logo, tá vendo? Ó, 353 pixels. Tá, você me pergunta, pô, Guilherme, mas aí fugiu, não era para ser 375? Ele não é 375 porque notem que o menu tá ali do lado, ó. Então ela é relativa àquilo que está em volta dela. Se eu vier aqui no meu header e tirar o display flex, ou seja, agora voltou para display block, né, um embaixo do outro, e vier aqui na minha imagem, olha só qual o tamanho dela, 375 pixels, igual os 375 pixels aqui. Então vou voltar aqui, vou dar um F5. Então vocês entenderam? O que eu vou fazer então é atribuir uma largura máxima para minha imagem, no caso para minha logo, de 100%, e eu vou trabalhar o entorno dela, ou seja, essa class logo é que vai definir qual tamanho que eu quero que ela tenha. Então, aqui eu já atribuí, né, 100% a logo, e aqui na logo, eu posso vir aqui e definir uma largura da logo. Eu posso definir em porcentagem também, 25%, por exemplo, que a minha caixa, o meu box logo, esse box logo, ele tem 25%, mas 25% de quem? Se eu vier aqui na minha calculadora, 375 pixels, que é esse aqui, é o tamanho da largura do meu display, certo? Vezes 25%, olha só, 93,75. Olha só quanto que está a largura ali da imagem, 94 pixels, né? Quando a gente utiliza essa porcentagem, ela é sempre relativa a alguma coisa, né? Nesse caso, então, aqui ao nosso display, aos nossos 375 pixels. Então, quando eu defini 25% aqui, eu quis dizer que eu queria que o box da logo, que envolve o nosso logotipo, a nossa imagem, né, placeholder, eu quero que ele tenha 25% dos 375, tá certo? E aí a gente consegue ter aquela sensação, né, de aumento, né, vamos dizer assim, ó, tá vendo? Agora já são 192. Por quê? Porque o meu box, o meu display agora não são mais 375, e sim 768. Então as medidas relativas, elas se ajustam bem quando a gente fala em design responsivo. Então eu defini aqui uma largura máxima. Então, ó, um max width de, ao invés de 25, de 50%. Tá? Vou salvar, na verdade é esse aqui, tá? Aquele ali é meu projeto. Então tá aí, ó. Placeholder, ou seja, o meu logo, então ele vai ter o box, né, que envolve a minha imagem, então ele vai ter uma largura máxima de 50%. E aqui a gente vai ajustar ainda com o nosso Flexbox. Tá vendo que esse menu tá aqui em cima? Tá? Então, naturalmente, o browser renderiza ele colado aqui com o nosso topo. Então o que eu vou fazer é, aqui no meu header, então, que é o pai, eu vou fazer com que esses filhos, ou seja, aqui é o logo e que o icon menu, eles centralizem. Então, para isso, existe uma propriedade chamada Align Items Center. Eu vou salvar. Então, o que ele faz? Ele pega os itens, né, no caso o logo e o icon menu, e centraliza. Tá vendo? Agora está centralizado. Tá vendo aqui no meu layout, eu quero que o logo fique desse lado e que o menu fique do lado direito. Então, mais uma vez, utilizando o Flexbox, eu vou utilizar uma propriedade chamada Justify Content e utilizar o Space Between. Então, o que ele faz, o Space Between? Vou salvar aqui, ó. Ele atribui
Deixa eu voltar aqui só para vocês entenderem. Comentar aqui, tá? Então, Ctrl KC, quem estiver utilizando o Visual Studio Code, a gente comenta, tá? Eu salvei aqui. Então, o que ele faz, tá? No caso do Justify Content, ele vai pegar esse espaçamento que tem daqui até o final e atribuir no centro entre esses dois elementos, entre o elemento do logo e do icon menu. Então, o space between é o espaço entre esses dois elementos, né? Se eu tivesse mais um elemento aqui, um terceiro elemento, seria entre os três elementos. Tá? Então, Ctrl KU eu descomento, vou dar um Ctrl S, então tá aí, ó. Esse é o espaçamento que eu tenho. Então agora, toda vez que eu for crescendo, né, mudando o meu layout para tablets e tal, eu sempre vou ter o meu logo do lado esquerdo e o meu menu do lado direito, que é o que eu quero que aconteça mesmo. O que vai faltar aqui, pessoal, é a gente inserir então uma altura para o nosso header. Se eu vier aqui no header, ó, notem que ele tem uma altura de 50 pixels. Então eu vou vir aqui no meu header, tá? Deixa eu fechar aqui que eu acho que fica mais fácil de visualizar. E eu vou dar uma altura de 50 pixels. Vou dar um Ctrl S, tá vendo, ó? Header.header, né? Meu class header, ó, tem 375 de largura, que é a largura do dispositivo que está ali em cima, do lado do responsive, e agora a altura setada em 50 pixels. Além disso, eu dei um padding. Então, o que é o padding? O padding é o espaçamento entre o item, no caso o logo, e a borda, claro, dependendo do qual eu vou utilizar. No caso do padding aqui geral, eu vou dar um espaçamento em cima, baixo, direita, esquerda. Eu gosto de utilizar isso aqui para vocês enxergarem bem, ó. Deixa eu trazer para cá, ó. Aqui, ó, perfeito, ó. Então, olha o padding aqui, tá vendo esse padding verde, ó? Tá, esse é o meu objeto, o meu header, ele tem 375 por 50, e o padding é isso daqui, ou seja, é entre a borda e esse header. Eu vou aplicar aqui para que vocês vejam, ó. Se eu der um padding de 1 brain, olha o que acontece, tá vendo, ó? Vocês notem que ficou verde também ali em cima. 1 rem vai sempre equivaler a 16 pixels, tá? Então o que ele faz? Ele atribui 16 pixels para cima, 16 pixels à direita, esquerda e 16 pixels embaixo. Só que ali eu não setei, tá vendo aqui, ó, pessoal, quando eu coloco o meu mouse em cima, ó, eu só setei direita e esquerda. E em cima e embaixo eu deixei 0. A gente pode escrever assim, ó, 0. Vou deixar um rem assim, ó. Apesar de ser 15 pixels, eu vou deixar relativo, ó. Então eu deixei 16 pixels, olha aqui a foto. 16 pixels do lado esquerdo, 16 pixels do lado direito, e em cima e embaixo tá o tracinho, ó. Eu deixei 0, ó. Eu não deixei espaçamento ali. Eu posso escrever dessa forma. Isso aqui a gente chama, tá vendo que tá escrito ali, ó, Shorthand Property. Ou seja, é uma forma reduzida, encurtada, da gente escrever a propriedade CSS. Eu poderia escrever isso daqui dessa maneira, ó. Vou dar um Ctrl C. Eu poderia escrever assim, olha, para o padding top, eu quero que seja 0. Para o padding, espaçamento para o bottom, né, embaixo, também 0. Para a direita, padding right, para a direita eu quero 1 rem. E para a minha esquerda, eu também quero 1 rem. Se eu salvar aqui, pessoal, não vai mudar nada, vai continuar a mesma coisa. Então, esse shorthand aqui, ele serve para a gente economizar a nossa escrita, tá certo? Mas vocês poderiam fazer dessa maneira também aqui, não tem problema. Então, vou apagar aqui, vou dar um Ctrl KU para descomentar, Ctrl S, tá? Mesma coisa. Então, esse aqui é o método shorthand que a gente chama. Então, vamos ver o que está faltando agora aqui, ó. A gente atribuiu um box shadow. Tá vendo? Eu vou tirar aqui, ó, para vocês verem. Deixa eu ver se esse... Ah, não, mas aí habilitou isso aqui, ó. Aí, ó. Olha só, lá embaixo, ó, tem uma linhazinha sombreada, tá? Que é o que faz a divisão do nosso header para o nosso conteúdo. Eu vou copiar isso tudo. Vou dar um Ctrl C. Deixa eu voltar aqui no nosso menu para que vocês olhem. E vou colocar aqui no meu header, aqui, ó. No nosso header aqui. Vou dar um Ctrl S. Eu vou tirar aqui a imagem
Deixa eu abaixar aqui, ó. Eu vou tirar essa imagem aqui, ó, para que vocês consigam enxergar melhor. Viram ali que foi aplicado, ó? Ó, mas tá bem aqui, ó. Então ele foi aplicado a mesma linha que tá aqui. É porque como eu tava trazendo aquela minha imagem, vocês não estavam enxergando. Deixa eu dar um F5, então ele vai encobrir aqui a nossa imagem, mas tá aqui a nossa linha, o nosso Box Shadow. O Box Shadow, o que que ele faz? Ele é uma box, né? Ou seja, é uma caixa e a gente trabalha o sombreado dela. Existe um site chamado Box Shadow Generator. Ele é interessante porque aqui a gente consegue montar todas as nossos sombreados. Aqui, ó, por exemplo, é um sombreado aqui, ó, à direita e embaixo. Então, o código dele seria esse daqui, ó, Horizontal Length, ou seja, o tamanho horizontal, olha só, vertical, um blur, que é aquele desfocar, né, ó, um blur radius, um spread, a coloração, né, da nossa sombra, a gente pode colocar uma outra coloração, background color também a gente consegue alterar, cor do box, a opacidade, a gente consegue mexer, deixar mais clarinho, e se é uma sombra interna ou externa. E aí é só vir aqui, dar um Ctrl C e colar. E ele é interessante porque vocês vão mexendo aqui, e aí vocês vão vendo qual posição aqui representa se é direita, esquerda, se é o sombreado. Então notem também que tem para gerar gradiente, gerar também border radius também. Deixa eu fechar aqui. Então pessoal, a gente terminou aqui. Como eu disse para vocês, eu queria só fazer essa parte do header. Eu quero dividir esse nosso menu em várias etapas. Vocês viram que tem muitas coisas que dá para abordar. Eu quero passar passo a passo com vocês. Eu peço que vocês compreendam isso, até para que o vídeo, né, o nosso tutorial ali, nosso mini curso não fique tão extenso assim. Pessoal, vou deixar aqui meu Instagram embaixo, tá? Me sigam lá, mandem propostas de vídeo, comenta aí embaixo aqui desse vídeo também se vocês curtiram, o que vocês acharam, se vocês querem modificar alguma coisa no layout. Não esquece de curtir, se você não é inscrito, se inscreva. E pessoal, eu preciso que vocês preencham um formulário de um curso que eu estou preparando para vocês, então vocês fazem parte desse curso, eu preciso entender a necessidade de vocês. Então é importante que vocês preencham, são acho que 4 perguntinhas rápidas. Vocês vão ajudar bastante a construção desse curso, preenchendo esse formulário. Um grande abraço, espero que tenham gostado. A gente se vê então no próximo vídeo. Abraço, até mais!